Pentecoste, nós vamos entrar então numa série chamada Cenáculo. Como é o nome da série? Olha lá, tá no telão então, Cenáculo. Faz uma foto aí, irmão, posta no seu Instagram. Fala aí, nova série aqui nas Zoe Joinville, vem ver com a gente. Obrigado, viu que legal, 2 pessoas pegaram o celular para postar, isso é muito bom. 3, 4, já está melhorando, 5, que legal, marca a Zoe, me marca também que eu te marco ali também. Então eu quero ser bem objetivo, que a gente já foi muito abençoado aqui hoje, senhor, não, obrigado. Rô, esse aqui é o tipo de coisa que eu vou quebrar até o final do culto, eu agradeço, Rô, ainda mais se é da Karen ou não? Se for da Karen, aí eu quebro mesmo. Não é, Karen? Então tá bom. Obrigado, Rô. Eu vou aqui no plástico mesmo, que esse aqui eu não quebro. Eu garanto que eu não quebro. Nós vamos iniciar então essa série Cenáculo. Diga comigo, Cenáculo vai preparar a minha vida para um Pentecoste. Precisa entender isso, irmão. A celebração do Pentecoste, nós não queremos que seja apenas uma data litúrgica, uma data lembrada, mas é uma data que vai mexer com a nossa vida. Amém, irmão? Diga comigo, Pentecoste. Vai mexer com a minha casa inteira. Até o cachorro vai sentir o Pentecoste. Até os gatos vão sentir que aconteceu alguma coisa lá em casa. Amém ou não? Não, porque muda a vida do homem. Muda ou não vida? O Espírito Santo muda a vida do homem, né? Em nome de Cristo Jesus. E como que nós vamos preparar esse caminho? Através desse jejum. Nós temos, eu só quero te motivar. O ano passado teve gente que jejuou aqui 14 dias só na água. Vamos? Quem vai? Bora, irmão. Vamos, Ariel. Jejuar, irmão. Você já é um crente antigo. Isso é uma benção. O John entregou ontem, irmão, 7 dias. O John fez um jejum ontem. 7 dias só na água, irmão. Olha só o John aqui, ó. Viu, irmão? Tem gente aqui que jejua nessa igreja. Tem, irmão. E a maioria da galera aí já está em jejum para o encontro também. Um pouco mais suave, né? Irmãos, você vai entender o seu limite, mas faça alguma coisa para o Senhor. Você vai encontrar algo precioso nesse lugar de jejum. Jejum é sempre assim. Eu não gosto de jejuar, mas como é bom ter jejuado, né? Ai, que bom que quem já passou por isso, irmão? Ai, não estou aguentando esse jejum. Daí como termina, que bom que eu jejuei. É ou não é? É assim ou não é? Ai, que difícil esse jejum. Aí quando termina, foi a melhor coisa da minha vida. Eu quero ler alguns textos com você sobre cenáculo. O primeiro está em Atos, capítulo 2, versículo 1 até o 4, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aonde que isso aconteceu, irmão? Diga, no cenáculo. No cenáculo. Outro texto que eu quero ler com você, Atos capítulo 1, 13 e 14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Diga isso comigo. Subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Vamos declarar isso junto? Todos estes. Com as mulheres, com a Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Aonde que eles estavam orando? Cenáculo. E o último versículo que eu quero ler com vocês, Marcos, capítulo 14, 14 e 15. Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Diga comigo, pronto. Diga, pronto. Ali fazei os preparativos para a Páscoa, em nome de Jesus. Vamos orar, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, parte dessa palavra será trazendo um entendimento histórico do cenáculo.
Mas eu clamo que o teu Espírito nos leve à essência do cenáculo. Porque eu já aprendi que o cenáculo não era apenas um lugar físico, mas é também um lugar espiritual. Será que você pode pedir isso assim, humildemente? Diga assim, humildemente, Espírito Santo, me leve ao teu cenáculo. Diga isso, diga isso. Verbalize isso, por gentileza, irmão. Humildemente, Espírito Santo, me leve ao lugar do cenáculo. Amém? Amém? Mais uma vez, deixa eu ouvir a sua voz. Diga, humildemente, Espírito Santo, me leve a um lugar do cenáculo. Em nome de Jesus. A palavra cenáculo vem do latim cenáculo, em suma, um lugar de janta. Cena é ceia. Cena é comer junto. Comer junto. E é neste lugar aonde acontece esse grande derramar do Espírito Santo. Se você procurar no dicionário de língua portuguesa, rapidamente vai aparecer que cenáculo é a sala onde se servia o jantar, ou se não também aparece como definição, sala onde Jesus serviu a última ceia. No dicionário Strong vai trazer o termo upper room, sala de cima, upper room, sala de cima, ou a parte mais alta da casa. Em alguns lugares era o quarto separado para as mulheres. Outro termo que aparece é o anogeon, que também significa terraço, piso, lugar de cima. O que aconteceu na Bíblia, nesse cenáculo? Né? Primeiro lugar aqui, como que eu já disse, a última ceia. Né? O cenáculo também acontece o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Quantas pessoas estavam lá no cenáculo? Obrigado, Pati. 120 pessoas. Em Atos capítulo 9, é interessante. Tem a história de uma mulher chamada Tabita. E é interessante que em Atos 9:37 ela morreu. E quando ela morre, a sua família pega o seu corpo e leva ela para o cenáculo, que é o quarto de cima, a mesa do lugar de cima. E o texto diz que Pedro estava passando pela rua. Então, quando eles veem Pedro pela rua, eles falam assim: Pedro, suba até o cenáculo. É um outro cenáculo. Por isso que eu quero que você entenda que não é um lugar físico, é um lugar espiritual. E Pedro, então, Atos 9:37, ele entra nesse cenáculo e ressuscita a vida dessa mulher. E essa mulher volta à vida. Essa mulher volta à vida. Outra coisa que acontece num cenáculo é Atos capítulo 20, quando Paulo está pregando no andar de cima, e aquele jovem chamado Eutico, quem lembra? Cai da janela e morre. Então Paulo desce, pega, traz ele de volta ao andar de cima e ele ressuscita. Diga comigo, cenáculo é um lugar de milagres. Cenáculo é um lugar de milagres. Agora, eu preciso levar você, me permita conduzir você a um cenáculo nesses dias, em nome de Cristo Jesus. O cenáculo é um lugar onde coisas preciosas e poderosas acontecem, aleluia. Existe um cenáculo para nós ainda hoje, esse é o desafio. O problema, Arthur, é que quando a gente ouve esse termo, a gente se remete apenas ao passado. E deixa de perceber a ambiência, a essência que havia naquele lugar. Quem aqui já foi em Israel? Meu sogro, minha sogra são chiques. Quem aqui vai a Israel ainda? Eu também vou. Aleluia, então nós vamos se encontrar por lá. Todo mundo que vai em Israel vai no cenáculo. E chega no cenáculo, é um lugar muito simples. E muitos têm experiências ali com a presença de Deus. Diga comigo, o cenáculo é um lugar simples. É uma sala. Diga comigo assim, ó, que tem uma mesa. Que tem comida. E que tem Jesus. Irmãos, quando eu falar diga comigo, aí você diga comigo. Amém? Porque eu não sei se vocês entenderam. É que é o meu jeito de ser, irmãos. Quem não gosta disso, pede para o pastor Cláudio pregar, que aí ele não faz isso. É muito mesmo. O pessoal está cansado disso aqui já, Cláudio. Diga comigo, cenáculo é uma sala
que tem uma mesa, tem Jesus, coisas poderosas acontecem. Mais uma vez, cenáculo, sala, mesa, Jesus, coisas poderosas. Fala para o amiguinho do lado assim, parece a minha célula. Fala para ele, parece a minha célula. Fala aí para o amigo, parece a minha célula. Quem tem uma célula assim? Quem tem uma célula assim? É uma mesa que a gente come algumas coisas e tem Jesus e que coisas poderosas acontecem. Agora, o absurdo são pessoas que ainda não querem esse lugar. Declare comigo, em nome de Jesus, todos aqui vão querer este lugar. Irmão, pausa aí que nós temos uma reunião aqui com essa equipe aqui. Não, os caras estão resolvendo o problema do ar. Eu falei, faz um grupo, mano, conversa no WhatsApp. Tem que vir aqui. Eles vão tirar o ar agora, irmão. Se deixar, eles vão montar o andame e vão tirar o ar agora, que essa equipe resolve. Glória a Deus. Irmão, depois vocês tiram o ar-condicionado e trocam. Em nome de Jesus. Eu achei que eles iam fazer uma surpresa para mim, irmão. Já achei que era a hora do parabéns. É agora? Que hora que é o parabéns? Pode ficar à vontade. Irmãos, por que Jesus escolheu um cenáculo? Por que ele escolheu um cenáculo? Quem pode me responder isso? Por que ele escolheu um cenáculo? Tinha mesa? Lugar de encontro? Simples. Tudo isso é muito bom, mas tem uma palavra-chave. Tudo isso aí, mas tem uma palavra-chave. Porque o cenáculo já estava preparado. Por que Jesus escolheu o cenáculo? Diga comigo, porque já estava preparado. Diga comigo, Jesus tem um lugar preparado para mim. Jesus tem um lugar preparado para mim. É por isso que Jesus escolhe o cenáculo. Ei, vai até naquela rua, suba até naquela casa. Lá em cima tem um lugar preparado para nós. Diga comigo, lugar preparado. Lugar preparado. Irmãos, nós precisamos, irmão, caçar o lugar preparado. Jesus tem um lugar preparado para nós. Só que qual que é o rolo? A gente gasta a nossa vida caçando um monte de lugares, ao invés de caçar o lugar preparado. E até mesmo, às vezes, nós queremos preparar os lugares. Ei, você não precisa preparar lugar para você. Jesus tem um lugar preparado para você. O que você precisa é ouvir e discernir onde é o meu cenáculo. Deus prepara cenáculo, não é você que prepara, amigo. Deus prepara cenáculos. Jesus prepara cenáculo. Ele inspira pessoas para preparar cenáculos. Eu só preciso saber onde é o meu e adentrar a esse lugar. Está pronto? Está pronto? Está pronto? Deus tem um cenáculo preparado para nós. Qual é o problema, irmãos? A gente raramente descobre onde é esse lugar. A gente raramente vai para esse lugar. E a gente gasta a nossa vida querendo preparar até mesmo lugares. Não, o cenáculo é um lugar preparado. E quando eu entro neste lugar agora, Ele começa a me preparar. Ele começa a me preparar. Irmãos, Deus tem muitas promessas sobre muitos irmãos aqui. Mas tem muitas promessas que nunca vão acontecer. Porque tem irmãos que não entram no lugar de preparo. Tem irmãos que ouvem a promessa e fogem do cenáculo. Misericórdia. Tem irmãos que ouvem uma palavra bonita, fica idealizando essa palavra bonita, mas o cenáculo é um lugar de preparação. É um lugar preparado para preparar. Lugar preparado para preparar. Quem não entra neste lugar não será preparado. Lugar preparado para preparar. Lugar preparado para preparar. Um lugar cheio de significados proféticos. Diga comigo assim, ó, cenáculo não é para multidões. Não existe nenhum texto bíblico que tem multidão no cenáculo, não. Porque o cenáculo é para quem quer. O cenáculo é para quem deseja. O cenáculo é para quem quer descobrir o que está preparado para ele.
O cenáculo é para aquele que crê que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus já tem preparado. Então ele busca esse lugar de revelação daquilo que já está preparado. Cenáculo não é lugar para multidão. Cenáculo é um lugar exclusivo. Em Atos 9:37 só está a mulher que morreu no cenáculo. Em Atos, onde acontece o Pentecoste, apenas 120 pessoas permaneceram no cenáculo. O cenáculo não é para todo mundo. O cenáculo não é para as multidões. O cenáculo é para as pessoas que têm propósito nele. Pessoas de propósito é que vão entrar no cenáculo. Cenáculo é um lugar de intimidade. Cenáculo é uma mesa de intimidade com o Pai. Cenáculo não é um lugar do acaso, por acaso, sem querer, não. O cenáculo é um lugar profético de quem deseja um lugar profético. O cenáculo é um lugar profético. Em nome de Jesus, você precisa entender, irmão, esse lugar, entender esse ambiente. Existe cenáculo preparado para nós hoje. Existe cenáculo preparado para nós hoje. Tem um cenáculo preparado para você hoje. Tem cenáculo preparado para nós hoje. Um lugar de sobrenatural, um lugar de ação, um lugar de revelação. Eu não estou trabalhando o cenáculo físico, estou trabalhando o lugar espiritual. Mas existem posturas para quem quer entrar nesse lugar espiritual. Diga comigo, existe uma postura para entrar no cenáculo. Existe uma postura para ficar no cenáculo. Uma postura. Uma postura. O propósito dessa série nesses dias é que nós possamos entrar num lugar de mover sobrenatural em nome de Jesus. Eu quero te ajudar em nome de Jesus a recriar o ambiente e as posturas deste lugar espiritual em nome de Cristo Jesus. Para resumir, tem dois lugares, duas posturas que eu quero falar com você nessa noite, rapidamente. E a primeira postura é essa aqui, um lugar de obediência. Quem que instruiu os discípulos a irem para o cenáculo? Quem que instruiu? Jesus. Foi ideia deles? Foi ideia de quem? Diga, foi ideia de Jesus. Diga isso comigo, o cenáculo é a ideia de Jesus. Diga, o cenáculo é a ideia de Jesus. Diga, o cenáculo ainda é ideia de Jesus. Uau! Quem vai? Quem vai? Só que o cenáculo é um lugar de obediência. Quantos dias os discípulos ficaram naquele lugar sem saber o que ia acontecer, sem saber como ia acontecer e sem saber que dia ia acontecer? Quantos dias eles ficaram? Quantos dias eles ficaram ali em Atos? 10 dias. 10 dias. 10 dias. 10 dias sem saber como. Eles nunca tinham visto aquilo, amém? 10 dias sem saber que dia ia acontecer, sim ou não? 10 dias esperando em obediência. Diga comigo assim, 10 dias sem entender. Qual que é o problema muitas vezes nosso hoje? É que a gente não faz nada que a gente não entende. Não, você tem que me explicar isso aí. Aí Jesus, não tem explicação não, tem obediência. Fica lá até que, o Douglas usou essa expressão aqui algumas vezes, né, Douglas? Até que ele venha. É isso aí. Ah, mas como? Fica sentado, fica de perna cruzada, fica comendo, fica dormindo, brinca de esconde-esconde, faz um store. Fica lá. Fica lá. Como? Fala para quem está do seu lado, eu não sei como. Jesus não falou como, ele não falou para ninguém como. Ele só falou o quê? Ele só falou o quê? Fica lá. Fica lá. Fica lá, Joãozinho. Fica lá, Vânia. Fica lá. Fica lá.
Fica lá. Irmãos, você precisa entender uma coisa, que um filho não precisa entender o pai. O filho precisa conhecer o pai. O Rafa te conhece? Ele entende as suas direções? Ele entende por que você vai pescar? Ele entende? Ele não entende nada. Ele entende por que você viajou esses dias? Mas a hora que você chega, é capaz dele sentir o seu cheiro chegando. A hora que abre o portão, o papai chegou. Sim ou não? Diga comigo assim, porque filho não foi chamado para entender o pai. Filho foi chamado para conhecer o pai. Eu tenho filho de 7 anos, a minha filha mais nova, e o Guto tem 12. O Guto também, tem coisa que o Guto está conversando para caramba ali hoje. Ai, meu Deus do céu. Depois eu converso com ele, aleluia, né? Né, filhão? Ah, que lindo. Pô, cara, você é o meu maior motivador, cara. É que está o amigo de Curitiba ali hoje. Mas é isso. Ele nem vai entender por que eu fiz isso, beleza, Tiago? Ele nem vai entender, né? Mas ele me conhece. Ele sabe, pô, meu pai é brincalhão pra caramba, o pai é sempre assim. Ele deve estar pensando, tonto sou eu que conversei, porque o pai ia me pegar, porque ele me conhece. Mas ele não precisa entender. Ele não precisa entender porque eu jejuo. Ele não precisa entender porque eu oro de joelhos. Ele não entende porque eu dizimo. Ele não entende porque eu oferto. Ele não entende porque a gente optou morar em Joinville. Não entende. E está tudo bem, filho não tem que entender o pai. Filho tem que conhecer o pai. Alguns dias atrás nós fizemos uma viagem longa e de repente, de propósito, a Mel acordou assim e eu falei, Mel, você sabe onde nós estamos? Aí a Mel levantou, olhou pela janela e falou assim, não. Quem acha que ela chorou, ficou desesperada, gritou, chamou a polícia? Não sabe nada, a única coisa que ela sabe é que ela está com o pai. Isso é suficiente. Oh, meu Deus, dá o coração da Mel para nós, Jesus. Dá o coração da Mel para nós. Mel, você sabe onde você está? Não. Está tudo bem, filha? Quero um pastel. E o Guto agora quer pastel em lugar bonito. A ver se você pode, irmão. Nós estamos na estrada, o Guto começa, eu quero pastel em lugar bonito. Né, Vini? Pastel. Da onde, homem? Pastel é pastel, cara. Pastel bom é de óleo que está aí há 30 dias. Frita e come. Eu quero pastel em lugar bonito. Esses dias nós quase acabamos uma viagem inteira de 600 quilômetros sem achar um lugar de pastel com lugar bonito. Mas essa geração agora é assim, viu, Zé? É pastel com lugar bonito. Pastel já da beira da estrada, não sei, tem que pastel com lugar bonito. Quem entende isso? Os discípulos entenderam o comando? Entenderam o comando? Eles conheciam Jesus, amém? E Jesus falou que era para fazer assim. Quem aqui tem coragem de entrar no cenáculo esses dias? Dessa forma. Jesus, eu não estou entendendo muita coisa, está tudo muito estranho, mas eu estou vendo que está na palavra, eu estou vendo que acontece coisas poderosas, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá porque é uma instrução sua, eu vou lá porque é um lugar preparado para me preparar. Eu vou lá. Eu não sei o que vai acontecer ainda não. Eu não estou entendendo muita coisa. Mas é isso, irmão. O Dani falou sobre ser fiel aqui a todo tempo, né, Dani? Ô, Dani, não foi fácil obedecer aquilo, mas eles foram fiéis. Ah, Dani, eu tenho certeza que a cada novo amanhecer os caras ficavam doidos. Pô, não aconteceu nada esse dia. Ou essa noite, ficamos que a noite inteira não deu nada. Meu Deus, negada. E fora que, o que estava acontecendo lá fora do cenáculo? O que estava acontecendo lá fora? Perseguição? Queriam matar os cristãos. Irmãos, era muito mais fácil eles terem ido para outra cidade. Mas não ficar em Jerusalém, dentro do cenáculo, com a porta fechada, com o braço cruzado, ali, esperando. Mas essa era a ordem. Essa era a ordem. Porque aquele lugar preparado estava preparando aqueles homens. Aquele lugar preparado estava preparando aqueles homens. O único pedido de Jesus foi: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Fiquem aí. Fiquem aí. Quantos dias? Não sei. Diga comigo, eles confiaram na direção. Deus preparou aquele lugar para eles. Deus preparou aquele ambiente. Você está no lugar que Deus preparou para você? Você está no lugar que Deus preparou para você? Você está no lugar que Deus preparou para você? Diga comigo, primeiro, Deus prepara lugares. Depois, Deus prepara momentos.
De novo. Primeiro Deus prepara lugares. Ele tem uma casa preparada. Ele tem um trabalho preparado. Ele tem um apartamento preparado. Ele tem um hotel preparado para você passar as próximas férias. Quem recebe? Aleluia, eu também estou recebendo. E depois, quando você chegar lá, Ele vai preparar momentos para você. Cenáculo preparado, todo mundo entra. Agora fica lá dentro em obediência. E Ele está preparando o momento. O momento do derramar, o momento da glória, o de repente de Deus. Quem viu a expressão de repente no texto? De repente. Mas para viver um momento preparado, eu preciso primeiro entrar num lugar preparado. Tem muita gente clamando por um momento preparado que não entra no lugar preparado. Fala para quem está do seu lado, para que é bobagem. Primeiro eu entro no lugar preparado. Obedeço. Porque Ele tem um momento preparado para esse lugar. Você recebe aí, meu irmão? Ele tem um momento. E qual que é o momento, irmão? Agora o momento é a glória. O momento é a revelação. O momento é o milagre. O momento é a ressurreição, como nós vimos. O momento é o partir do pão que abre os olhos. O momento agora é a aceleração. O momento é a frutificação. O momento são os milagres. O momento são as conexões. O momento são as acelerações para aquele que entrou num lugar de obediência. Um lugar de obediência. O cenáculo, em primeiro lugar, na minha e na sua vida, precisa ser um lugar de obediência. Rapidamente eu cliquei sinônimos em cima da palavra obediência e o computador me deu subordinação, submissão, sujeição e dependência. Subordinação. Irmãos, nós temos vivido uma geração onde tem gente que consegue se subordinar à inteligência artificial, mas não consegue se subordinar a uma inspiração do Espírito Santo. Tem gente que se sujeita a ter inteligência como psicóloga. Mas quando vai na psicóloga real, ele fala que ela é louca. Ele não quer. Esses dias eu fiz uma pesquisa no chat GPT, e ele terminou dizendo assim, quer que eu ore por você? Falei, sai capeta. Amarrada, pai. Eu tenho livre acesso ao Pai, você não precisa orar por mim não, desgraça. Quer que eu ore por você? Olha isso, Ney. Você aceitou, né? Assustou, né? Irmão, não precisa não, irmão. Você tem livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai. O sangue do Cordeiro rasgou toda a dívida que era contra você. Não é contra Iá, é contra você. Você tem livre acesso ao Pai. Você tem livre acesso ao Pai. Quer que eu oro por você? Por favor, irmão, se a Iá dizer isso, escreva. Eu não preciso de você para isso. Fique no seu lugar. Eu não preciso de você para isso. Agora, o cenáculo é um lugar de sujeição, subordinação. Eu vou abrir o meu coração aqui. Hoje é meu aniversário, eu posso falar o que eu quiser. Hoje é a festa. Você sabia que tem muitas pessoas aqui que não ouvem a minha direção como pastor? Muitas pessoas aqui recebem as palavras que eu ministro e jogam fora. E não se sujeitam a ela. Isso dói meu coração. Eu vivo a minha vida inteira só para isso aqui. Eu não vivo para trocar de carro. Eu não vivo para ir para Paris. Eu não vivo para ser famoso, para ter um Instagram que bomba.
Eu não vivo para trocar as câmeras da igreja, para a nossa imagem ficar melhor. Eu vivo para ter uma instrução do céu para nós. E tem gente que não se subordina, não se submete a isso. Fecha parênteses. Fechei meu coração. Abri meu coração. Vamos entrar nesse lugar de cenáculo, irmãos? O maior beneficiado vai ser você. Irmãos, eu sou pastor, eu não sou empresário. Terça-feira, 15 horas para a tarde, 15 horas na terça-feira, dia 20 agora. Uma empresa inteira vai fechar para me ouvir. Porque eles me descobriram lá em casa. E tem um chefe de uma empresa inteira que vai fechar a empresa para colocar todos os funcionários para me ouvir. Porque ele entende que tem alguma palavra que vai ser bênção para a empresa dele. E tem muita gente que acha que, deixa para lá. O cenáculo é um lugar de obediência. É um lugar onde Deus vai preparar o meu coração para tudo aquilo que Ele tem preparado para mim. Deus tem coisas grandiosas preparadas para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor já tem preparado. Mas eu preciso me preparar para aquilo que Ele já preparou. Eu preciso me preparar para aquilo que Ele já preparou. E aonde que eu me preparo? No cenáculo. Segundo ponto, o cenáculo fica num piso superior. Uma visão superior. Um lugar de cima. Sabe quando você está andando de avião, irmãos? Você olha lá para baixo, fica tudo pequeno. Fica tudo rápido. Sim ou não? Fica tudo tão... Parece de brinquedo. Sim ou não? Parece uma maquete. Assim é a vida, amigo. Quando você entra no cenáculo, você olha lá para baixo, parece uma maquete, cara. Quando você entra no cenáculo, o Senhor te leva num lugar superior. E Ele mostra, aqui é caminho de vitória. Aqui é caminho de derrota. Aqui é caminho de alianças. Aqui é caminho de bênção para você. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou te levar a tal lugar. Assim será com os seus filhos. Assim será com a sua descendência. E o lugar do cenáculo é um lugar da visão superior. É o segundo piso. Nunca o cenáculo é no primeiro piso. Nunca, você nunca vai encontrar isso. Sempre subiram ao piso superior. Sempre o cenáculo é no piso superior. Sempre o cenáculo, diga comigo, o cenáculo sempre vai alterar a minha visão. Alterar meu entendimento. Ele vai me tirar da visão do chão e vai me colocar numa visão mais alta. Pessoas que vivem no nível do chão são as pessoas dominadas pelo chão, dominadas por essa terra. Pessoas que vivem no nível do chão são dominadas por boleto. Tem que pagar o boleto, tem que pagar o boleto, vive para pagar o boleto. Pessoas que vivem no nível do chão, elas são dominadas pelas coisas do chão. É a doença, é a minha doença, é a minha luta, é o meu problema. Se eu não fizer isso, vem para o cenáculo, amigo. Vem para o cenáculo, sai do nível do chão, irmão. As pessoas dominadas no nível do chão, a maioria delas estão sofrendo de ansiedade e depressão. Porque o mundo está fazendo de tudo agora, para que o nível do chão viva isso agora. Prisão atrás de prisão, aprisionamento através de aprisionamento. Pessoas que, irmãos, pessoas no nível do chão, nada vai dar para ela, nada vai dar. O dinheiro não vai dar, a casa não vai dar, o marido não vai dar, a empresa não vai dar, o trabalho não vai dar, o dinheiro, o casamento não vai dar. Vai dar, vai sobrar, Abel, vai sobrar, Abel, vai sobrar, Abel. Mas a visão tem que ser do cenáculo. A visão tem que ser do cenáculo. Sai do chão, irmão, sai do chão. Quando eu fui casar com a Ana Gabriela, eu era muito pobre, ainda sou. Naquela época eu era mais. Eu morava em São Paulo, cara.
Eu ganhava R$700 por mês para morar em São Paulo. Quem já morou em São Paulo? Dá? Dá para pegar metrô. Sabe o que eu fiz na época? Visão do alto. Eu dobrei meu dízimo, eu comecei a dar 20% de dízimo. Falei, Senhor, se eu economizar R$100, Josias, vai dar para nada. Faltava 1 ano para o casamento. Eu falei, mas eu tenho um banco de investimento no céu aqui. 20%. Pau. E a Ana, você está economizando quanto? Eu falei, eu estou dando 20% de dízimo. É o que eu posso fazer. Aí, Zé, é o que eu posso fazer. Guardar 70 pila a mais em 1 ano? Não dá para casar, não. Eu casei com mulher cara, velho. Escolhi mulher cara para casar. Linda, meu Deus. Só o vestido dela nós está pagando até hoje. Não estamos pagando porque o Cláudio e a G pagaram. Aleluia, glória a Deus. E minha mãe também ajudou, louvado seja o seu nome aí. Mas, irmão, não adiantava economizar. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Não adiantava economizar. Diga comigo, mas adiantava ser fiel. Adiantava ser fiel. Sempre adianta ser fiel. E aí, na época, eu comecei a dar 20% de dízimo. Viu, Pedro? Quero ver a partir de hoje 20% do dízimo do Pedro entrando aí nas nossas contas. Irmão, sobrou. Nossa lua de mel foi em Búzios. Nós fomos de avião, irmão, para Búzios. Tudo preparado. Chegamos no hotel, irmão, tinha flor, tinha tudo lá. Já tinham preparado tudo para nós. Na pousada. Ganhamos a pousada de graça. Foram dando, irmão. Vocês vão para onde? Vamos para o Rio. Tem passagem? Não, então eu vou dar passagem. E o céu dizendo, pois é, você investiu, agora você colhe. Irmãos, ou você acredita na visão de cima, ou você fica na visão da terra. Na visão do chão. O cenáculo não é para quem está na visão do chão. O cenáculo é para quem quer ir para um nível superior. Diga comigo, piso superior. Piso superior. Todo cenáculo é num piso superior. E você vai começar a receber uma visão do céu. O entendimento do céu. A partir do sobrenatural. A banda pode vir, por favor? Agora é a hora do solo, Ziel. Já vem com a paleta trincando. Isso aí. Libera o multi da guitarra. No cenáculo, Jesus compartilha o coração, irmãos. Irmãos, no cenáculo foi a última ceia. Sabia que no cenáculo ele lavou os pés dos discípulos? Foi num cenáculo também que ele lava os pés dos discípulos. Um lugar preparado para preparar. Um lugar preparado que me prepara. Só que eu preciso me subordinar. Eu preciso obedecer. Diga comigo, os céus se abrem para quem permanece no cenáculo. Creia, diga com fé, os céus se abrem para quem permanece num cenáculo. Céus se abrem, céus sempre se abriram, céus sempre se abriram para quem permanece num cenáculo. Céus continuarão se abrindo para quem entra neste lugar, permanece neste lugar. Você precisa se esvaziar, irmão. Para mim que esses 10 dias que os discípulos ficam no cenáculo são 10 dias de esvaziamento. 10 dias de não tenho o que fazer, não sei o que fazer, não posso fazer nada. Amém, irmão? Amém? Diga comigo, não tenho o que fazer, não sei o que fazer. Não posso fazer nada. Você não tem o que fazer. Você não pode fazer nada. O que esse comando está dizendo para o céu? Então eu posso fazer. Eu posso descer. Eu posso intervir. Porque você reconhece o quê? Não tenho o que fazer. Não posso fazer. Fico aqui, esperando. Fico aqui. Em nome de Cristo Jesus. Preste atenção numa coisa, irmão. Todo aquele. Lembra que cenáculo não é lugar de multidão? Todo aquele que entra nos. Desculpa. Todo aquele que entra no secreto do cenáculo. Diga comigo, todo aquele. Será projetado em público. Todos os textos bíblicos dizem isso. Entra no secreto do cenáculo. Todo será projetado em público. Todo aquele que se submete num lugar de cenáculo
será depois projetado num lugar público. Cenáculo não é lugar para você ficar ali. É lugar de preparo para coisas que o Senhor quer fazer. Quem quer viver grandes coisas do Senhor nesse ciclo, nessa estação, eu quero orar com você em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, irmão? Quem acha que a série começou bem aí? Dá um glória a Deus. Lugar de obediência, lugar de cima. Em nome de Jesus. Eu não vou gastar muito tempo aqui orando, irmão. Eu só peço ao Espírito que convença você dessa palavra. E que você aceite o desafio e dê uma resposta de procurar o cenáculo da sua vida. Um lugar simples, uma mesa, onde Jesus está, compartilhando direções, e onde você opta voluntariamente em se submeter e obedecer.